Quero só dar uma boa-vinda a todos, e aí o tempo que entra mais aqui, algumas pessoas, já temos 18, aí quando você fala, e passa a palavra aí para primeiro para o Alexandre, e depois o Alexandre passa para o Leonardo, né? Você dá as orientações ao público presente, como é que nós vamos proceder hoje. Tá ótimo. Então, pessoal, boa tarde. Acho que todos me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou o Henriquson, sou o líder aqui desse Fórum de Relações Trabalhistas da ECIP, e a gente está promovendo aqui mais uma palestra do nosso ciclo de palestra, tá? Esse evento é fechado aqui para os associados. A gente entendeu que nesse momento não era interessante abrir, talvez por isso o número não seja tão grande de participantes, tá? E aí, pessoal, nós identificamos a necessidade de abordar, tá, essa síndrome de burnout, que passou a ser considerada desde janeiro pela OMS como uma doença ocupacional, né, uma doença relacionada com o trabalho. Foi incluída na classificação internacional de doenças e assim, são informações muito técnicas que eu vou deixar para os nossos especialistas tratar do assunto, mas ela é uma doença que é desencadeada pelo estresse crônico no trabalho. É uma das causas dela. E ninguém melhor para falar para a gente desse tema, desenvolver, explicar as causas, a possível identificação no ambiente de trabalho do que nossos médicos do trabalho. E aí nós tivemos a honra de conseguir o contato aí de duas sumidades da medicina do trabalho aqui do nosso estado, que é o Dr. Alexandre de Lima Santos e o Dr. Leonardo Pereira Cabral. O Dr. Alexandre é médico do trabalho corporativo do SESI, da Federação das Indústrias do Ceará, é mestre em saúde pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, ou seja, uma pessoa renomada aqui em nosso estado. Quem não já assistiu palestras brilhantes lá pela FIEC, ministrada pelo Dr. Alexandre. Então, vamos estar muito bem representados aqui nessa palestra. E o Dr. Leonardo também não fica para trás, né? É o atual presidente da Associação Cearense de Medicina, é médico do trabalho com MBA em Gestão de Saúde pela FGV, diretor clínico da Nexo Ocupacional, então também reconhecido médico do trabalho aqui do nosso estado. E aí, pessoal, a gente pensou aqui na dinâmica, né, primeiro o doutor Alexandre vai falar, depois o doutor Leonardo, e se possível, nós guardarmos as perguntas para o final, tá? Para eles terem um tempo mais curto para tentar desenvolver o tema, aí a gente tenta entender, é uma doença para mim é muito nova, não conheço muito sobre ela, então a gente tenta assimilar. Vai que o doutor Leonardo acaba respondendo uma coisa que estava como dúvida na hora da palestra do doutor Alexandre. Então, a gente deixa as perguntas para o final, tá bom? Então, vamos iniciar. Vou facultar a palavra ao doutor Alexandre. Legal, gente. Então, inicialmente, muitíssimo obrigado aí, muito boa tarde, uma excelente sexta-feira e fim de semana aí para todos nós. Obrigado pela oportunidade da gente conversar sobre um tema tão palpitante atualmente, né? Circularam muitas notícias recentes aí agora acerca da síndrome de burnout, como isso impacta, né, o funcionamento, o desempenho de todos e cada um de nós, não só tomados de forma individual, mas também tomados de forma coletiva, enquanto um coletivo de trabalhadores, né, um coletivo de pessoas que possuem, ou que é esperado, um certo desempenho no trabalho, uma certa produtividade, né? E isso nessa interface com a saúde mental, que é um tema tão caro a todos nós, tão, digamos, desse mundo moderno que nós vivemos. E legal, obrigado realmente pela possibilidade de participar desse momento com vocês. Vou compartilhar minha apresentação a partir de agora. Pergunto se já está visível para vocês. Sim, ok? Pode seguir. Sim. Okay. Legal, gente. Então, fomos desafiados aí pelo tema, né, a falar sobre a síndrome de burnout, né? E desde já a gente anuncia que é um tema que não é exatamente um tema pacífico, ele é um tema que ainda levanta algumas polêmicas, inclusive conceituais, de definição mesmo da própria doença, da própria condição, né? Há quem ainda não reconheça ou prefira não chamar de doença relacionada ao trabalho, mas prefira chamá-la de uma condição relacionada ao trabalho, e foi isso que a Organização Mundial da Saúde, enfim, de certa forma, fez, reposicionou, né, o burnout, que tinha um escopo muito ampliado, várias coisas cabiam
nesse escopo chamado de burnout, e aí agora ficou mais claro, mais restrito, uma definição relacionada estritamente ao mundo do trabalho. E aí a gente quer entender a síndrome de burnout, né, os seus preditores organizacionais e as principais consequências no mundo do trabalho. Bom, a gente vai tentar abordar do ponto de vista de quatro dimensões principais. Uma dimensão que vai ser a minha parte principal da palestra, mais relacionada ao indivíduo em si. Que síndrome é essa que acomete o substrato do organismo, o substrato biológico do indivíduo humano, né? O impacto disso nas organizações, né? Toda e qualquer doença relacionada ao trabalho, nós temos que ter em mente que ela tem um comportamento típico e específico dentro de cada organização, ela tem uma distribuição espacial dentro dessa organização, acomete com mais força e intensidade determinadas funções, determinados setores. Ocorre, porém, que isso é verdade também como impacto para a sociedade na hora que a gente tem a definição de uma doença que é incorporada ao arcabouço jurídico normativo brasileiro. Isso gera consequências para o mundo da gestão do trabalho, o mundo da gestão das corporações. E, obviamente, como médico do trabalho, nós temos interesse não só nas 3 primeiras dimensões, o acometimento do indivíduo, o adoecimento das organizações como um todo, da sociedade, mas também dos custos envolvidos. Isso também é objeto de análise de trabalho do médico do trabalho, sobretudo aqueles responsáveis, né, que possuem responsabilidade sanitária nos ambientes de trabalho, e aí a gente avança até aquilo que a gente está elaborando e produzindo, enfim, chamando de matriz de custos de absenteísmo relacionado a afastamentos ao trabalho, do trabalho, e como essas doenças mentais, comportamentais, ou estas condições mentais e comportamentais impactam diretamente na produtividade da organização. O burnout é, portanto, uma condição relacionada ao trabalho, modernamente falando agora, enfim, em função da CID-11, a Classificação Internacional de Doenças, e como a Organização Mundial da Saúde reposiciona essa síndrome clínica dita tridimensional, porque interfere em 3 formas de existência que nós possuímos enquanto organismo humano: a esfera, as manifestações ditas mais físicas da síndrome, mais aquelas do espectro comportamental e aquelas da esfera psíquica. E aí a Organização Mundial da Saúde, ela, ao emitir o chamado Classificação Internacional de Doenças, na sua versão de número 11, se baseia naquilo que é o instrumento mais utilizado no mundo para rastreamento, né, não para diagnóstico, mas para rastreamento desta condição, o burnout, nos ambientes de trabalho, que é a escala de Maslach, que é de uma psicóloga norte-americana, Christina Maslach, que divide essa avaliação, esse rastreamento em 22 perguntas, pautando 3 dimensões principais desta síndrome. A questão da exaustão, do esgotamento emocional, que é um dos tripés que sustentam a definição clínica da síndrome de burnout, a despersonalização ou distanciamento emocional do trabalho, essa exaustão levando ao distanciamento emocional, bem como a redução do desempenho, da eficácia profissional, né? É bem verdade que os principais acometidos de trabalho são pessoas que têm um alto grau de intensidade de envolvimento e comprometimento com o trabalho. Não é qualquer trabalhador que está predisposto ao desenvolvimento da síndrome de burnout. E aí as manifestações clínicas mais comuns na esfera física, trazidas pela Associação Internacional do Manejo do Estresse, no seu capítulo brasileiro, traz para a gente esse conjunto de coisas, né? Então, em relação às manifestações físicas, esse rastreamento ele deve ser feito de forma muito refinada por um profissional que seja capaz de interpretar o resultado da aplicação deste inventário dessas 3 dimensões que sustentam o diagnóstico aí, o rastreamento da síndrome de burnout. Falamos de alterações de apetite, alterações menstruais nas mulheres, fraqueza, indisposição geral, um cansaço físico extremo, né, representado por um esgotamento físico, crises de cefaleias com uma certa frequência, de dores de cabeça, disfunções sexuais ou perda da libido, do apetite sexual, distúrbios do sono, transtornos cardiovasculares com palpitações, aumento da pressão arterial, distúrbios do sistema respiratório, crises de falta de ar. Observem, portanto, que se assemelha em grande parte também a um diagnóstico de um transtorno ansioso, né? Daí a importância de se fazer diagnósticos diferenciais, a aplicação de instrumentos clínicos que sejam capazes
de real e efetivamente separar, compartimentalizar esses sinais e sintomas, porque se você aplicar o questionário de Maslach, é capaz que você positive para burnout sem necessariamente ter burnout, né? Há um questionamento hoje muito grande com toda essa discussão atual acerca do burnout. Se não estaríamos falando de um vinho velho em uma garrafa nova, portanto, estaríamos falando de um novo diagnóstico de questões subjacentes já descritas na clínica psiquiátrica, distúrbios gastrointestinais, náuseas, vômitos, né? Gastrites, úlceras, imunodeficiências com uma maior suscetibilidade a doenças e alergias, dores musculares em geral, sudorese, que é o suor profuso, tonturas e tremores, isso na esfera física da síndrome de burnout. Manifestações agora mais da ordem psíquica, como desânimo, desconfiança acentuadas, desorientação espacial e temporal, dificuldade, né, de concentrar-se, dificuldade de atenção, de memória, ou pelo menos uma autopercepção de uma baixa cognitiva em relação ao seu funcionamento normal, usual, redução da satisfação e do sentimento de realização, labilidade emocional, mudanças bruscas de humor, o pensamento lentificado, não funcionando na mesma ordem e velocidade que nós estamos acostumados, preocupação exacerbada, né, uma síndrome de sobrepreocupação com coisas e aspectos mesmo mais triviais do nosso dia a dia, sentimentos de não pertencimento, alienação, de distanciamento em relação às atividades usuais e sentimentos também de solidão e impotência, o que acaba por se acumular uma interface grande com sintomas de transtorno do humor relacionado à depressão, por exemplo. E aí manifestações mais da esfera comportamental, como o próprio absenteísmo, né? Faltas ao trabalho repetidas, agressividade, apatia, uma certa mudança da personalidade, né? Inclusive com probabilidade aumentada de suicídio, um aumento do consumismo em geral, consumo de substâncias lícitas ou ilícitas, comportamento de alto risco, baixa autoestima, conformismo, dificuldade de lidar com eventuais mudanças no ambiente de trabalho, uma certa hostilidade, impaciência, inflexibilidade, rigidez de pensamentos, perda da capacidade de iniciativa, perda de interesse pelo próprio trabalho, uma perspectiva cínica e pessimista acerca do futuro do trabalho e uma tendência ao isolamento. Percebam que este é um conjunto, um saco, digamos assim, extremamente complexo, grande e que demanda, obviamente, uma abordagem especializada pelo médico do trabalho, uma abordagem especializada também pelo colega psiquiatra, na tentativa de separar determinados sinais e sintomas e individualizar esta avaliação clínica indivíduo a indivíduo. É importante dizer também que, na verdade, uma síndrome de burnout na empresa funciona também como um caso índice, né? Um caso que chama atenção não só em relação a este indivíduo em si, mas também em relação à eventual degradação do ambiente do trabalho e de possíveis e eventuais casos semelhantes que possam vir a surgir no futuro próximo. E aí não poderia deixar de lançar a mão da discussão do burnout relacionado à condição de trabalho e ao reconhecimento do trabalho enquanto, enfim, um agravo relacionado ao trabalho, do burnout. E aí as duas colunas que sustentam o nexo de causalidade para toda e qualquer condição clínica relacionada ao trabalho é sustentada pela existência do risco, pela avaliação do risco, objeto de trabalho por excelência do médico do trabalho, que é o profissional médico habilitado para fazer levantamento e estudo dos riscos, juntamente com a área de segurança do trabalho, para que isso se aproxime de um eventual diagnóstico, né, uma aproximação aí acerca das condições relacionadas ao trabalho, e a avaliação do dano em si, feita pelo colega psiquiatra. Então, observe aqui que nós estamos chamando dois colegas de especialidade, enfim, o médico do trabalho e o psiquiatra, como fundamentais, absolutamente centrais, nessa avaliação desse contexto, desse nexo, bem como a figura pública federal do médico perito do INSS, o perito médico federal, que irá fazer ou não o enquadramento devido por ocasião da perícia médica no âmbito do INSS. E aí é necessário também, quando falamos da figura do médico do trabalho, como esse detentor de conhecimentos relacionados ou que relacionam riscos presentes no ambiente de trabalho em relação com adoecimento e afastamento do trabalho, redução da capacidade do trabalho,
nós temos que necessariamente pensar em termos do compartimento dos chamados riscos psicossociais e ver esse indivíduo adoecido com este conjunto de sinais e sintomas que compõem a síndrome de burnout dentro desse contexto de conteúdo do trabalho versus contexto do trabalho. Importante conhecer, portanto, o conteúdo do cargo, né? É aquela diferença que a gente utiliza no dia a dia entre o trabalho prescrito, aquele que consta no crachá de cada um de nós, vamos dizer assim, e o trabalho efetivamente realizado. Existe aí um gap, uma diferença, né? Que eventualmente sobrecarrega a figura desse indivíduo que está sendo analisado sobre o ambiente de trabalho. A importância da avaliação da carga e do ritmo de trabalho, sobretudo do ritmo de trabalho na esfera psíquica, né? A carga psíquica relacionada ao desempenho do trabalho, os horários de trabalho. É sabido que alguns trabalhadores que trabalham em turnos têm uma maior suscetibilidade à síndrome de burnout, sobretudo aqueles que trabalham nos períodos noturnos, né? Das escalas de trabalho, a questão do ambiente de trabalho em si, dos equipamentos que são ofertados pela empresa para o exercício cotidiano do trabalho, qual o controle do trabalho, ou seja, o controle do trabalhador sobre o seu trabalho em si, isso passa pela questão da autonomia, o contexto do trabalho, a cultura da empresa, e aí existem vários instrumentos de bem-estar corporativo, mas isso demandaria um outro momento para que a gente adentrasse nesse tema. Existem instrumentos que aferem, né, que fazem medições através de scores do funcionamento organizacional do ponto de vista do bem-estar relacionado ao trabalho, qual é o papel desse indivíduo na organização, ou os papéis que ele desempenha, questões relacionadas não só ao exercício cotidiano do seu trabalho, mas a visão de futuro relacionada ao desenvolvimento da carreira, a interface casa-trabalho ou a interface trabalho-família, a interface trabalho-lazer e os relacionamentos, sobretudo interpessoais no trabalho, que podem ser extremamente enriquecedores da vida de cada um de nós. Entretanto, num ambiente degradado, pode ser extremamente danoso e geracional, né, de síndrome de burnout. E aí, outras questões, digamos, mais modernas, na verdade, sempre existiram no ambiente do trabalho, mas hoje são melhor categorizadas no mundo do direito do trabalho, no mundo da medicina do trabalho. Me refiro às questões de violência física em ambientes de trabalho, de assédio moral, de assédio sexual, ou mesmo do bullying nos ambientes de trabalho. E aí, pensando nisso, nessa condição, como uma condição relacionada ao trabalho, que é o burnout, se ele for tratado de forma, digamos, medicamentosa, é bem verdade que existem formas não medicamentosas de abordagem, de rastreamento, que são necessárias também para que todo médico acompanhe. Ocorre, porém, que não podemos perder de vista que essa doença ela tende a ser uma condição, melhor dizendo, do que doença, uma condição que afasta o trabalhador por algumas semanas ou mesmo por alguns meses. Porque não raro a síndrome de burnout também tem um diagnóstico ali sobreposto a um transtorno de ansiedade, a um transtorno depressivo também associado. E isso é muito importante, são condições clínicas que demandam, até para o próprio funcionamento do mecanismo de ação específico de cada medicamento utilizado nessa condição, que demora ali cerca de 2 a 4 semanas para atingir um nível, digamos, sanguíneo, que seja um nível de cruzeiro, entre aspas, um nível de tratamento eficaz e que impõe o tratamento por algumas semanas ou mesmo meses, com avaliação muito pormenorizada, tanto pelo médico do trabalho quanto pelo colega psiquiatra. De modo que esses afastamentos no país, eles são divididos em 2 grandes grupos, não é isso? Aqueles afastamentos, digamos, que ficam mais ao âmbito da gestão da empresa no primeiro momento, que são aqueles afastamentos até 15 dias e que têm, sim, um impacto financeiro, um custo para a atividade, para a corporação, para a organização, que pode e que deve ser gerenciado. O custo salarial desse afastamento, do trabalhador que se afasta ali por 1 a 15 dias, observe que nós temos aqui um afastamento com custo crescente. Uma pessoa que se afasta do trabalho por 1 dia é diferente do afastamento de 5 dias, de 10 dias ou de 15 dias, né? Tem um custo, um impacto financeiro diferente para o cotidiano da organização. Associado a esse custo salarial, uma perda de produtividade relacionada a esse trabalhador. Lembrando que nós comentamos lá no início de que, em geral,
os colegas de trabalho acometidos de burnout são colegas que, em geral, têm um histórico muito positivo na empresa de engajamento, de comprometimento, de envolvimento e compromisso com sua função e atividade. Portanto, há um impacto direto na produtividade geral da empresa. O custo por assistência de saúde, obviamente, esse trabalhador será avaliado por alguns médicos, eventualmente fará exames complementares para separação daquilo que é da ordem psíquica, comportamental e mental, ou daquilo que é da esfera orgânica e que, portanto, seria uma causa secundária das queixas relacionadas ao burnout. E agora, o custo é social, a tempestividade da informação, ou seja, a informação do afastamento do trabalhador relacionado ao trabalho, ao governo federal. E aí, aqueles afastamentos, agora ditos maiores do que 16 dias, e aí um DN, né, um número indefinido de dia neste momento, mas que, em geral, as causas de afastamento do trabalho relacionado aos transtornos mentais e comportamentais, eles tendem a ser de pelo menos 2 a 3 meses, é isso que a literatura médica nos conta, chegando em média ali até 6 meses, eventualmente com afastamentos até superiores, atingindo aí alguns anos de afastamento, dependendo do grau de intensidade, de incapacidade que esse trabalhador está submetido. E aí, quando eu falo de afastamentos superiores a 15 dias, essa conta pode subir enormemente. Estou falando agora de uma eventual doença que, ao chegar às mãos do médico perito federal do INSS, pode passar a ter o enquadramento técnico previdenciário de acidente, de doença relacionada ao trabalho e todas as repercussões daí advindas. Tem um custo relacionado também à assistência em saúde, à sinistralidade do plano de saúde relacionado a esse afastamento de maior monta, de maior longevidade. O custo pela perda de produtividade, agora eu já falo de um afastamento superior a 15 dias, e aqui certamente já podemos falar também no custo relacionado à substituição desse eventual trabalhador afastado, a de reposição dessa mão de obra, a de treinamento, a uma curva de aprendizagem. Portanto, essa reposição não é exatamente de uma peça por uma outra peça, há todo um custo humano ali envolvido também relacionado a essa curva de aprendizagem desse trabalhador nesta função, um risco aumentado de ação trabalhista também. Imaginemos, portanto, que esse trabalhador sai da autarquia previdenciária federal, que é o INSS, de posse da informação que a causa do afastamento dele relaciona-se com o trabalho. Isso abre margem, portanto, a uma ação trabalhista, a uma ação reparatória, indenizatória, por um quanto indenizatório relacionado ao direito civil de reparação, um risco aumentado também de uma ação penal, uma ação civil pública, como um dano difuso ao ambiente do trabalho. Existem várias ações na jurisprudência trabalhista relacionadas aos ambientes de trabalho de bancos, né, que foram submetidos a ações civis públicas. O risco aumentado de ação regressiva em função do custo do sistema previdenciário com o afastamento de longo prazo desse trabalhador, a majoração do fator acidentário de prevenção, que vai incorrer no aumento da tributação final da empresa mensalmente ao recolhimento previdenciário em folha de pagamento, me refiro ao seguro acidente do trabalho. E observem que o cálculo do FAP ele se assenta num tripé de frequência de ocorrências acidentárias, gravidade de ocorrências acidentárias relacionadas ao tempo de afastamento e, por fim, ao custo do INSS relacionado ao pagamento de benefícios e ou aposentadorias eventuais. E o principal percentual, a principal variável que pondera o cálculo do FAP é a de gravidade, de longevidade desses afastamentos. E aí estamos falando de transtornos, enfim, mentais, comportamentais, que tendem a ter um afastamento mais prolongado e cujo peso no cálculo do FAP é da ordem de 50% relacionado à longevidade desse afastamento. A obrigatoriedade do pagamento do FGTS quando do reconhecimento acidentário desse afastamento, a estabilidade acidentária desse trabalhador, questão de danos emergentes e lucros cessantes, o custo de defesa administrativa junto à autarquia previdenciária, ao INSS, o custo de defesa judicial em função de eventual causas trabalhistas relacionadas e o custo social novamente relacionado à gestão de datas, à tempestividade da informação. Isto dito, em outras palavras, de outra forma, nos permite dizer que o custo do afastamento relacionado ao trabalho por transtornos mentais ou comportamentais da esfera psíquica do trabalho, nestes primeiros 15 dias, ele se compõe de uma zona de razoável previsibilidade, de razoável governabilidade desses valores. Ocorre, porém,
que quando esse afastamento vai à Previdência Social brasileira, essa conta vai para toda a sociedade, para além da organização e do próprio indivíduo, a família do indivíduo em si, de modo que a gente penetra agora numa zona, digamos, de baixíssima previsibilidade em relação à escalada dos custos desse afastamento, aquilo que a gente chama de cone de futuro, com essa muito pouca previsibilidade e governabilidade nesses termos. E aí, carecemos no país de cálculos que sejam capazes de fazer uma aproximação verdadeira, real, do quanto nós gastamos com afastamentos por transtornos mentais e comportamentais. A informação geral, que é de domínio de todos, é que sim, estes afastamentos estão aumentando, estão pressionando o caixa previdenciário para pagamento de benefícios e aposentadorias, como é verdade, um aumento só no estado do Ceará, de gastos com benefícios e aposentadorias relacionados a essa esfera de afastamento, da ordem de 38% acumulado dos anos de 2017 e 2019. Portanto, ainda não estou falando aqui dos casos acumulados durante esses 2 anos da pandemia em que vivemos, com muito provavelmente um impacto real e concreto sobre esses números, bem como sobre esses valores. O Observatório Europeu de Riscos, ele promove uma metodologia de cálculo do custo desse estresse e dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, dizendo para nós que pacientes mentalmente estressados, empregados mentalmente estressados, pressionam enormemente os empregadores hoje a buscar soluções que permitam a governança destas condições de risco antes que isso se configure num dano efetivamente. Cerca de 60% dos trabalhadores da União Europeia possuem alguma queixa relacionada àquelas manifestações clínicas que falávamos anteriormente, e o custo médio na União Europeia é de cerca de 60 mil euros por empregado afastado do trabalho em função da síndrome de burnout, com cerca de 3 milhões de empregados, esse é o cálculo deles, demandando hoje orientação e serviços de saúde mental no âmbito das corporações. Era isso que a gente tinha para falar e a gente, enfim, aberto a perguntas ao final. Pronto. Bom, gente, então vamos continuar aqui esse nosso bate-papo, né? O Alexandre aí trouxe muita informação, muita coisa bacana, falou a questão dos sintomas, e eu quero trazer esse aspecto para a gente pensar relacionado ao trabalho em si. O que é que a gente pode encontrar dentro do ambiente laboral que está muito relacionado à questão do burnout, até mesmo de outras doenças, né, de saúde mental. Aqui a minha apresentação, a gente já foi devidamente apresentado. Então, eu vou falar aqui da definição da OMS, que o Alexandre já falou, vou falar um pouquinho de fatores de risco ocupacional e como é que o médico do trabalho, o perito, ele realiza um nexo causal, tá? Continuando nesse gancho que o Alexandre falou, a gente tem que entender o impacto das doenças de saúde mental nos afastamentos previdenciários. Então, só para a gente ter noção, no ano de 2019, que foi o último, foi o que está disponível, a gente teve 191 mil afastamentos relacionados a problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, entre outros. É importante a gente falar que essa é a terceira maior causa do INSS. Em países desenvolvidos, já é a segunda maior causa, né? E por que isso ocorre? Porque a gente tem uma tendência cada vez maior aos trabalhos serem realizados de forma intelectual. Exemplo, há 100 anos atrás, 90% dos empregados no mundo, eles realizavam trabalhos mais braçais e somente 10% trabalhos mais intelectuais, digamos assim. Hoje em dia a gente tem exatamente a inversão disso nos países mais desenvolvidos, onde 90% dos trabalhadores eles estão relacionados à necessidade de utilizar suas faculdades mentais e somente 10% que realizam trabalhos totalmente braçais, tá? Outro dado que eu trouxe aqui para a gente entender é quantos casos o INSS considerou como uma doença ocupacional, e aqui de uma forma geral. E o que é que chama um pouco a atenção? Se eu pegar ansiedade, depressão, o INSS ele considerou ocupacional e somente ali em torno de 10%, tá? Um número que médio, foi o médico do trabalho, ou a empresa abriu uma CAT, ou seja, somente 10% daqueles casos a empresa reconheceu ou tinha uma política interna que identificava aquilo ali como uma doença ocupacional. Os outros casos que foram considerados como doença ocupacional, todos eles foram pela perícia médica, tá? Outro dado importante é o diagnóstico de burnout. O burnout,
como o Alexandre já falou, não é uma doença nova, tá? A OMS ele quis dar uma repaginada, né? Quis chamar a atenção do tema, mas a gente já tinha ela, já tinha o diagnóstico bem definido. E tem o CID também, e tem casos, tá? Muito limitados ainda. Você vê que se você for, a gente olhar ano a ano sobe, mas 343 casos no Brasil todo, obviamente é um número muito, muito, muito pequeno. Porém, chama a atenção toda essa divulgação que foi feita, né, questão de mídia, da própria parte da própria organização, de chamar a atenção a esse assunto, né? E aí, a primeira coisa que a gente tem que entender, né? Qual seria a diferença da gente estar falando do síndrome e estar falando de uma doença? Gente, quando eu falo doença, eu tenho tudo muito bem definido. Eu tenho um agente causador bem definido, eu tenho a forma, a fisiologia, a fisiopatologia, como aquela doença vai se desenvolver, eu tenho sintomas, eu tenho um tratamento, eu sei como é que aquilo age para eu conseguir dar o tratamento correto. Quando eu falo numa síndrome, eu estou falando mais de um apanhado, uma condição de saúde, né? De uma enfermidade. Então, não necessariamente eu estou falando de uma doença. Uma síndrome ela pode ser uma junção de várias doenças, de vários sintomas. E o burnout, ele vem exatamente nisso. Ele é considerado uma síndrome, por quê? Porque você não tem um fator ainda extremamente bem definido do que é que causa e você não consegue fechar um diagnóstico adequadamente, né? Você tem vários diagnósticos. Então, continuando. Então, a OMS, ela mudou o conceito dela para colocar o quê? Que agora o burnout é um estresse, é um resultado do estresse crônico associado ao local de trabalho que foi não devidamente gerenciado. Entenda o peso disso. Antes dessa decisão, dessa nova definição da OMS, a OMS colocava que o burnout ele tinha várias características, até características pessoais, digamos assim. Pessoa que tinha uma tendência a ser mais organizada, se cobrar mais, tudo isso influenciava para ele desenvolver o burnout. E a OMS, com essa definição, ela pega e diz assim: opa, pera lá. Eu não estou falando, primeiro, que a síndrome de burnout é uma doença, é um fenômeno, e é um fenômeno exclusivo do ambiente laboral. E cabe às empresas, às organizações, ter um controle desse ambiente para que as pessoas não adoeçam, tá ok? Então, o que é que ele quer dizer? Que, de novo, a empresa precisa controlar, do mesmo jeito que você faz o monitoramento de outros riscos, dos riscos psicossociais, para que não cause um estresse crônico e esse estresse leve a um quadro de fadiga total, burnout, né? E dentro daquelas três dimensões que o próprio Alexandre falou, o sentimento de falta de energia, ou seja, o esgotamento total, o distanciamento mental da conexão com o trabalho, ou sentimentos negativos relacionados ao trabalho, o sofrimento, né, relacionado ao trabalho, e a diminuição da sua capacidade laboral. E aí, gente, eu lembro o seguinte, o burnout ele vai ser um diagnóstico de exclusão, ou seja, ele não vai ser a primeira opção do diagnóstico. O médico, o psiquiatra, quando for realizar, etc., ele não vai chegar na primeira oportunidade e falar, não, é burnout. Não, ele precisa excluir, porque a gente tem várias doenças e a gente sabe que na saúde mental é tudo bem interligado. Eu até trouxe aqui essa demonstração aqui, só para a gente ter uma ideia, que os sintomas, eles muitas vezes são compartilhados. E aí, não sei se a gente lembra do começo da palestra do Dr. Alexandre, ele falou assim, da questão que uma das ferramentas que se usa é um questionário de 20 e poucas perguntas para identificar, né, o princípio ali do burnout. E aí eu te pergunto, esse rastreio, né, que é utilizado muitas vezes para diagnóstico, que é a ferramenta que a gente tem, assim, digamos, mais utilizada para o burnout, ela é 100% sensível, eficaz? Se uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, que não tem nenhum indício de burnout, fizer preencher esse questionário, etc., ele vai encontrar indício de burnout? Vai encontrar, tá? Esse estudo já foi feito, apesar de ser uma questionário que não tem tantos estudos, mas já foi feito e mostra que uma pessoa que tem depressão, que mesmo que não tenha nenhuma relação ocupacional, quando ele preencher aquilo dali, ele também vai ter ali um indício, como se fosse um burnout, etc. Então, assim, é muito delicado o diagnóstico, tá? Ele precisa se observar muitas coisas antes de se dizer que a pessoa está ou não está com burnout.
E como é que seria o estágio do desenvolvimento, né? O Alexandre falou muito da questão dos sintomas, então a gente já viu que pode ter sintomas tanto de psico como sintomas mesmo físicos, tá? Mas como é que a gente começa a identificar que uma pessoa está desenvolvendo, está chegando nesse estado de esgotamento total? Normalmente, tá? Isso aqui a pessoa pode apresentar não necessariamente nessa ordem, mas o primeiro passo é aquela compulsão de provar para si mesmo que é capaz. Ou seja, eu quero abraçar o trabalho, eu quero mostrar que eu consigo mais, que eu consigo entregar resultados melhores ainda. Isso me leva a um trabalho de forma exaustiva. Eu começo por conta própria, muitas vezes o meu chefe nem vai me cobrar, mas eu já vou trabalhar mais, vou trabalhar no final de semana. Antes de dormir, eu quero checar meus e-mails para ter certeza que eu não deixei nada sem resposta. E eu começo a trabalhar de uma forma muito, muito exagerada. Depois eu começo a ter a negligência das necessidades básicas. Então, eu começo a privar meu horário do sono, eu começo a colocar coisas que são prioridades para escanteio, porque eu começo a priorizar o trabalho para que tudo esteja encaixado. Então, aquilo que é do meu bem-estar, eu vou começar a tirar de escanteio. Depois, retirar-se de conflitos. Nesse ponto, você já começa a ter uma dificuldade de manejar os conflitos, tanto internos quanto pessoais. Então, começa a ter dificuldades, achar que aquilo dali está trazendo atraso, então começa a ter uma dificuldade de manter o meu comportamento com meus colegas de equipe, porque muitas vezes eu posso achar que o meu colega de equipe está atrasando a minha vida, piorando meu resultado, tá? Isso daí depois vai levando a uma revisão de valores, então a pessoa começa a deixar de escanteio família, amigos, para valorizar o trabalho. Continua nesse estágio, começa uma questão de uma negação de problemas, então ele começa a não enxergar o trabalho como um problema, que está realmente precisando de uma ajuda. Seguido de uma retirada social, cada vez mais, e aí nesse ponto a gente começa, as pessoas próximas começam a notar, né, de uma forma mais abrupta, que a pessoa começa a deixar de procurar atividades sociais, de sair, começa a apresentar mudanças comportamentais bruscas, podendo se tornar agressivo, deprimido, seguindo uma despersonalização, ou seja, ela começa a se sentir inútil, ou seja, achar que o trabalho dela realmente não é eficaz, que não tem capacidade, que não está desenvolvendo, seguido por um quadro de um vazio interior, aquela sensação de vazio, e aí evoluindo com sintomas depressivos, né? E aí, nessa parte, né, tanto assim da mudança de comportamento, da despersonalização, do vazio interior, o indivíduo pode começar a procurar utilização de álcool, de outras drogas, como uma forma de compensa pelo aquele sofrimento, né? E aí, chegando no final, que seria realmente o quadro de estafa total, do burnout, né, do esgotamento físico e psíquico de uma forma total. Mas então, gente, quais os fatores de riscos, tá? Dentro do ambiente laboral, eu posso encontrar relacionados à saúde mental, né? A doenças mentais relacionadas ao trabalho. Gente, quando eu falo em fator de risco, na medicina do trabalho, na higiene ocupacional, é até, digamos assim, fácil, porque a gente evoluiu muito hoje em dia a nossa tecnologia. Então, por exemplo, se eu chego ali na indústria, tem um equipamento, eu quero medir, eu quero saber se aquele equipamento é ruidoso, eu tenho uma dosimetria, eu posso colocar um dosímetro de lapela, eu consigo quantificar aquilo dali, e aí eu, com aquela informação, eu como médico, eu consigo estabelecer a melhor forma de monitorar aquele dano, e em equipe a gente consegue pensar de como a gente diminuir o risco daquilo levar a algum mal de saúde. Assim com a temperatura, então a gente consegue medir calor para saber se está num nível que pode trazer algum mal à saúde, que está confortável, de vibração, de luz, de agentes químicos, tá? Então a gente consegue analisar o ambiente do ar para a gente saber se tem produtos químicos que possam levar a um mal ao indivíduo. Relações ergonômicas, ou seja, eu consigo hoje, através de ferramentas, identificar pessoas que podem ter algum problema osteomuscular, de acordo com o mobiliário, com a posição que está fazendo o trabalho, de acordo com a jornada. Tudo isso nós temos ferramentas claras, que de fácil aplicação para realizar, para a gente chegar a isso. Mas quando eu falo dos riscos psicossociais, o desafio fica bem maior, concordam? Bom, lembrando que a OMS falou que as organizações têm essa responsabilidade agora de olhar para esses riscos psicossociais e controlar. Da mesma forma que eu controlo o risco físico, o risco químico, eu tenho que fazer esse controle. Mas eu não tenho uma ferramenta que eu possa chegar lá e mecanicamente fazer. E ainda tem outro detalhe. Quando eu,
contrato, por exemplo, um engenheiro, um técnico, um médico de trabalho para fazer uma avaliação para mim, normalmente eles vão ali e um dia fazem uma observação, consegue fazer as medições, ok. Para a gente extrair esses fatores psicossociais, é uma coisa mais trabalhosa. Você precisa estar dentro da organização, você precisa entender o funcionamento, você precisa que tenha um compartilhamento, tanto de empresa como dos funcionários também, para fazer aquilo dar certo, né? Precisa ter uma cultura muito aberta para escutar esses resultados. E aí, né, a gente mostra alguns fatores organizacionais que você consegue, através dessas observações, que podem estar relacionados ao desenvolvimento de burnout e outras doenças e transtornos mentais. Por exemplo, burocracia, né, o excesso de papelada, muitas vezes desnecessárias. Eu sempre gosto até de dar um exemplo. Eu trabalhava numa empresa e eu já tinha, acho que uns 6 meses de casa na época, e a gente tinha um procedimento lá que eu tinha que preencher uma papelada. E essa papelada demorava uns 10 manualmente, não era nem no computador, tempo de preencher. Um dia eu terminei de preencher, quando eu estava entregando para a assistente, me veio aquele estalo, eu apertei, deixa eu te fazer uma pergunta, para onde é que vai isso? Ela me olhou, não, vamos arquivar. Não, mas qual é o final? Qual é o sentido? O que é que a gente está alimentando com isso? Porque eu estranhei, a gente faz à mão, né, nem no computador. Ela, não sei. Eu, não, pois espera aí, cadê o procedimento operacional que a gente fez para isso daqui fazer sentido? Aí, não tem. E quem foi que fez isso? Ela, não, quando eu cheguei, já era assim, a gente só está fazendo. E, gente, quantas coisas a gente vai fazendo, porque já era feito assim antes, né? Então, a burocracia, ela acaba também sendo maléfica, e a gente precisa sempre estar estudando isso daí e vendo como é que a gente consegue tornar as coisas, o trabalho mais simples, para não perder tempo, para não perder a capacidade em problemas que poderiam nem existir. Falta de autonomia, né? Isso é uma coisa também que precisa ser muito trabalhada, né? Desde o funcionário mais organizacionalmente falando, mais de chão de fábrica, até os altos executivos. Então, assim, é muito importante você dar uma autonomia, colocar o colaborador para participar do processo, para entender, para ele também compartilhar a responsabilidade daquela produção, né? Então é importante ele saber o que é que ele está fazendo, o que é que se espera dele, como é que ele pode atingir aquele objetivo. A gente vê, por exemplo, no questões, por exemplo, de operadores de telemarketing, que normalmente trabalham, que têm uma autonomia muito pouca naquela primeira ligação, que às vezes não consegue resolver problemas até simples, que eles acabam tendo um estresse ocupacional muito grande, porque ele quer resolver e muitas vezes não tem que seguir um script, né? A gente pega, por exemplo, o exemplo da Disney, né? A Disney, eles lá, o funcionário, independente do cargo que quisesse, ele tem ali um poder de resolução de problemas pequenos. Então, muitas vezes é o vendedor da loja que está ali sozinho, chega uma criança com a orelha do Mickey rasgada, sem nota fiscal, sem nada, e que numa situação que a pessoa não tivesse autonomia, teria que chamar um gerente, ou então ligar, ou então fazer todo um tipo de protocolo, de anotar número, ele pode chegar lá, não, tudo bem, tá aqui, toma aqui outro Mickey de pelúcia para você. Então, assim, se sente bem o cliente, né, que foi bem atendido, e o colaborador se sente bem, porque ele começa a entender que ele faz parte daquilo dali e que a decisão dele, mesmo que uma decisão simples, é uma decisão respeitada, que ele tem um respaldo da organização para realizar aquilo, né? Normas institucionais rígidas, né? Então, assim, muitas vezes a gente sugere questão de inovação, a gente cobra, né, muito que pensar fora da caixa, mas o que é que as nossas normas, o que é que o estatuto está fazendo para facilitar isso, né? Para a pessoa não ficar nesse conflito. Mudanças organizacionais frequentes, então, assim, o colaborador, ele gosta de se sentir segurança, né? Então, muitas vezes, o meu gerente que tinha 3 meses acabou de sair do cargo, o que é que está acontecendo? Será que ele está sabendo algo que eu não sei? Né? Fica aquele medo relacionado, o que é que pode acontecer. Interação em equipe, que é muito importante, puxando o gancho sempre da gente se lembrar dos assédios, né? Então, assim, a interação, tentar manter um ambiente sempre o mais amigável possível, que tenha uma boa relação entre os colaboradores. Comunicação, de novo, é muito importante dentro da organização que todo mundo saiba bem qual é o seu papel ali, que saiba o que é que aquela empresa, que aquela organização propõe-se a fazer, que entenda
não só no chão da fábrica, mas também o que é que está acontecendo lá em cima, quais são as decisões, o que é importante para a empresa naquele momento, né? Então, quanto mais a empresa é aberta nesse sentido de conseguir mostrar para os colaboradores que aquilo que ele faz tem um valor, que aquilo dali está tendo um negócio que está se transformando numa coisa real, uma coisa grandiosa, mais, digamos assim, bem-estar vai proporcionar para ele, né? Possibilidade de promoção, então sempre mostrar que o caminho da carreira ele é bem definido, que a pessoa vai conseguir atingir, que vai poder se destacar. E aí, partindo para aquela questão da organização, acúmulo de tarefas, não respeitar jornadas de horas, tá? Não respeitar descanso, também, isso aí também é um fator organizacional que pode estar muito relacionado. E, por fim, também as questões físicas, né? Os riscos físicos, químicos, biológicos, enfim. A empresa não ter uma cultura de antecipação, de neutralização desses riscos, tá? E as consequências, gente, para quando a gente tem casos aumentados, né, que a gente tem esses riscos, digamos assim, psicossociais, é exatamente o absenteísmo, então você começa a ter aumento de falta devido a atestados, né, o pré-zeteísmo, ou seja, muitas vezes a pessoa vai trabalhar, mas ela não consegue produzir, e ela não consegue porque ela está completamente estafada, né, que é o princípio do burnout. E fora mesmo também o risco de você ter afastamentos previdenciários, doenças ocupacionais, processos trabalhistas, né? E aí, gente, eu fiz aqui essa parte também só para a gente entender como é que um médico perito ou um médico do trabalho, né, ele faz esse diagnóstico. Como é que ele pega e diz, ó, essa doença foi causada por trabalho. Por quê? Porque precisa se respeitar alguns critérios, tá? Então, a gente tem um parecer do Conselho Federal de Medicina que ele é bem claro no que um médico tem que observar quando vai realizar esse diagnóstico. Primeira coisa fundamental é a história clínica da doença. Então, eu preciso entender a doença. Ela é compatível com aqueles sintomas? Eu fiz um diagnóstico diferencial para ver se ela não se enquadrava em outro quadro que não era aquele e eu estou fazendo um diagnóstico inadequado? O estudo do local de trabalho e o estudo da organização do trabalho. É impossível eu realizar um nexo se eu não conhecer aonde aquela pessoa está inserida. Eu não conhecer aquela organização, eu não conhecer aquela empresa, tá? Dados epidemiológicos. Existe algum estudo, isso daí acontece, como eu mostrei aqui, eu peguei algumas informações do INSS, existe uma correlação daquele setor com esse adoecimento? Literatura científica, então o médico ele tem sempre que estar procurando, se atualizando, lendo, né, o que é que está saindo de novo sobre a doença, né? Se houve quadros semelhantes, isso aqui é até um ponto que o Alexandre ressaltou bem. Normalmente, quando você tem um caso do burnout, se for realmente tiver todas as razões, ele vai ser um caso matriz. Mas é um sinal, que é o que a OMS quer alertar, que o ambiente ele pode estar nocivo, tá? De novo, imagina que a OMS quer dizer o seguinte, ó, a partir de agora o burnout, ele não tem a relação, ele não é causado pela pessoa, não é a pessoa que está com depressão, ansiedade e teve burnout, não, é o ambiente que ele está inserido, que tem um estresse crônico que está causando isso, a culpa é do ambiente. Então a forma que a gente tem de resolver isso é eu neutralizar esse ambiente, tá? Identificação dos riscos que são, então o próprio CFM coloca, além dos físicos, químicos, biológicos, mecânicos, estressantes e outros, depoimentos, né, de trabalhadores, então muitas vezes o perito ele vai na empresa para escutar um colega, alguma coisa assim, e o conhecimento e as práticas das outras disciplinas, né, então sempre a engenharia tem que observar, os técnicos de segurança, psicólogos, enfim. E tem mais uma ressalva que o CFM dá, que ela é importantíssima. Esse diagnóstico, esse nexo causal, ele é vedado ao médico assistente se o mesmo não tiver o conhecimento disso daqui. O que é que eu quero dizer? O médico que está assistindo, que está tá tratando ali do paciente, ele não pode dizer que foi causado pelo trabalho se ele não conhecer o ambiente laboral, se ele não conhecer aquela empresa, se ele não tiver a identificação daqueles riscos que está ali. E por que isso? Eu trago sempre um exemplo bem prático para a gente entender. Na foto do lado esquerdo, nós temos uma confecção. A foto do lado direito, nós temos uma confecção. Você tem costureiros trabalhando e costureiros trabalhando do lado direito. Se eu, como médico, estou dentro de um consultório e a pessoa chega e eu pergunto, qual é a sua profissão? Ela me fala, costureiro?
é costureiro. Ambos, os dois vão me falar a mesma coisa. Só que nós temos ambientes totalmente diferentes, né? Nós temos maquinários, aí você vê o outro bem mais avançado. Nós temos uma organização do ambiente que não permite riscos de acidente, que provavelmente tem controle de ruído, você tem uma disponibilização de EPIs bem claras, você tem um mobiliário completamente adequado do lado direito à função, né? Então a pessoa não força ombro, não força cotovelo, e do lado esquerdo você tem totalmente o oposto disso, você tem um ambiente que ele é um ambiente que pode trazer danos à saúde, com certeza não deve ter um estudo aí do ruído, já que as pessoas nem estão trabalhando com protetor, não se respeita nenhuma questão ergonômica, enfim, são ambientes completamente diferentes. Se o médico ele não entra nessa seara, ele não procura entender isso, como é que ele vai dizer que uma doença é causada pelo trabalho? Entendeu? Então, assim, é muito importante a gente levar isso daí, porque o ambiente ele é essencial. O médico do trabalho, ele basicamente tem a seguinte linha de raciocínio. Eu penso no risco ocupacional, ou seja, o que é que eu encontro dentro do ambiente que pode trazer aquele risco, para eu fazer um monitoramento, a melhor forma que eu vou monitorar aquele risco, seja através de consulta, seja através de um exame complementar. Quando a gente tem um insucesso daquele risco, ele pode levar a um adoecimento, porque o risco é exatamente isso, é o risco dele levar a um adoecimento. E por isso, gente, é muito importante a gente ter essa prática da questão da saúde e segurança do trabalho, do ambiente, de documentar bem como é que está o nosso ambiente, tá? Então, eu sempre coloco que é fundamental manter os programas de saúde e segurança em dia. Então, PGR, análise ergonômica do trabalho é essencial, o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, tá certo? Ter uma política ativa de implantar boas práticas. Esse terceiro item é fundamental, gente. Manter registro das ações realizadas. PCMSO, PGR, análise ergonômica do trabalho, PCA, que é auditivo, se a gente não coloca em prática, se a gente não lê o que é que foi escrito ali, a gente não registra as ações que a gente está tomando, às vezes pode até ser utilizado ao contrário. Então, muitas vezes, peraí, você tinha aqui um documento que falava que você tinha que fazer um ajuste ergonômico, um treinamento ergonômico no setor total. Cadê a comprovação? Não, eu não fiz. Ah, mas você mesmo produziu o documento e você não fez? Tá entendendo? Então, assim, é muito importante a gente registrar passo a passo aquilo que a gente está fazendo. Análise ergonômica, como eu falei, pesquisa de clima organizacional. Então, assim, é uma das formas que a gente tem de realizar para captar esses riscos que podem levar a um adoecimento mental, né? E o que é que a gente tem que ter muito cuidado? A gente tem que ter muito cuidado com os programas de saúde e segurança do trabalho pré-fabricados, ok? Programas, PCMSA, PPRA, as medições, tudo isso é artesanal, no sentido que ele precisa ser estudado, precisa ter uma avaliação. Eu não tenho como, ele não é um item de supermercado que você chegar, vou levar aqui um PCMSA, não, tem todo o estudo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses programas que são vendidos de forma a granel, digamos assim, pré-fabricados, porque muitas vezes eles trazem informações, até mesmo informações erradas, que podem prejudicar a empresa. É muito comum, principalmente quando a gente fala de perícia judicial, por exemplo, o perito dá um nexo porque encontra um risco que está apontado no PCMSO, apontado no PPRA, PGR, e na hora que você vai ver, na vida real não existia aquele risco. Às vezes é um risco ergonômico que tem lá postura inadequada, sendo que na vida real a empresa fazia tudo aquilo, sendo que utilizou um programa pré-fabricado que não se atentou, que não buscou isso aí. Formações conflituosas, tá? Então, assim, é importante ler, entender o que é que está naquele programa para seguir. Ações previstas, não realizadas. Todos esses programas que eu falei, eles têm um cronograma de ações, né? Que são um pacto entre o engenheiro, o médico de trabalho e a empresa de melhorias que podem ser realizadas. E isso precisa estar. E, por fim, a documentação incompleta que eu coloquei para ressaltar de novo. É muito importante a gente documentar tudo isso, tá? Bom, a minha parte foi essa, tá? Eu espero que estou aqui também disponível aí junto com o Alexandre para a gente responder aí. Muito obrigado pela atenção de todos e muito obrigado pelo convite também. É um prazer para mim estar aqui participando. Obrigado, Alexandre. Obrigado. O Douglas já levantou a mão, já garantiu o direito dele de ordem aí, de ser o primeiro a perguntar. Fica à vontade. Muito obrigado, Henriquson. E
Leonardo, doutor Alexandre, muito obrigado pelo conteúdo que vocês trouxeram, extremamente rico e muito interessante. Então, obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco nessa tarde. A minha pergunta é o seguinte, está bem voltado ao conteúdo que o Leonardo passou, que é o nexo de causalidade. Eu sou engenheiro de segurança, gerente de saúde, segurança e meio ambiente aqui na Nascimento Apodi. A gente sabe que é complexo esse tema, né? Ele é muito complexo. Não é fácil a caracterização, seja do âmbito pessoal, né? E tampouco sobre o âmbito correlacionando com o ambiente de trabalho, né? Então é realmente um negócio muito complexo. Juntando a isso, o momento que nós estamos de pandemia, que trouxe às pessoas uma solidão interna e uma pressão interna e externa muito grande, né? E não estamos falando somente do ambiente de trabalho, mas também pelas complicações do meio social. A pergunta é, como separar o joio do trigo? Excelente pergunta. É exatamente essa a grande dificuldade, principalmente quando a gente fala dos riscos psicossociais, né? Como você bem falou, se a gente pega um caso, por exemplo, de PAI, de perda auditiva induzida pelo ruído, a gente consegue, através da engenharia, muitas vezes, mostrar, olha, pode até ter, mas eu estou mostrando aqui que o meu ambiente está seguro. Quando a gente fala da saúde mental, é bem mais complicado ter essa mostrando. Por isso que a importância da documentação das ações. E eu vou dizer o que é que o perito normalmente faz para dar o nexo, né, gente? Nos casos de saúde mental, ele utiliza muito por base o prontuário médico do psiquiatra. E aí a importância da gente ter uma saúde ocupacional ativa, para que desde aquele primeiro caso, o médico do trabalho, ele também intervenha no sentido de vou analisar e vou acompanhar junto com o psiquiatra. Por quê? Porque se eu não tenho essa conversa, primeiro, o caso, às vezes falta uma comunicação, pode conduzir da forma errada, e eu só vou escutar um lado da história, que é o lado que o colaborador falou para o psiquiatra anotou no prontuário dele, ele anexa, faz a juntada ali nos laudos, e o perito, ele fica de mãos amarradas, porque ele tem ali um histórico de queixas, etc. Então é muito importante essa conversa, tá? Pesquisa de clima organizacional, ações voltadas, aplicação de escalas de estresse, então você ter uma política voltada para a saúde mental, palestras, questão de programas bem definidos para identificação de assédio, canais para a pessoa relatar de confidential speaking, ou seja, você poder relatar uma situação que tenha ocorrido dentro da empresa, um abuso que tenha tido de forma totalmente anônima, tá? Então, tudo isso também vai ser levado em conta tanto para o perito, né, como eu acredito também quando chega já na instância superior. Mas é isso. Quando eu vou, por exemplo, como assistente técnico numa perícia, eu busco mostrar, ó, tá aqui o que a empresa me passou, o que é que faz, né? O que é que a gente, o que é que ela faz para dirimir tudo isso. E é por isso que naquele ponto que eu falei, a gente tem que ter muito cuidado com a questão da documentação, porque às vezes a gente coloca lá um documento e a análise econômica do trabalho está ótima, mas quando vai ler a parte do cronograma, as recomendações, ninguém fez absolutamente nada. Aí você fica com a mão totalmente atada. Léo, o Pedro está com a mão levantada, mas me permita um comentário adicional ao Léo, Pedro, por favor. Legal, o que acontece? A gente ainda tem programas de segurança e saúde do trabalho no país muito desvinculados da realidade dos afastamentos. A principal causa de afastamento do trabalho no país são os acidentes típicos. A segunda causa são os transtornos osteomusculares e a terceira causa, os transtornos mentais e comportamentais. Tanto o novo PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, quanto o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional ainda tratam de forma muito afastada da realidade desses afastamentos, né? Nós ainda estamos muito numa era de gerenciamento de riscos químicos, físicos e biológicos, de modo que eu diria que depende também muito da conduta da organização, da visão do colega engenheiro, da visão do médico do trabalho, uma visão compartilhada de que as principais causas de afastamento hoje, porque como o Léo falou, nós evoluímos muito nas tecnologias de higiene ocupacional para aferição de riscos, né? Daqueles riscos tradicionalmente descritos pela higiene. Mas essas novas doenças da modernidade, ainda temos muito pouca capacidade de avaliação se não fizermos uma conduta ativa de toda a organização em relação a esses tipos de afastamento. Okay. Vamos lá, Pedrão.
Primeiro, parabenizar o doutor Alexandre, o doutor Leonardo, e agradecer pela brilhante apresentação. Cumprimentar também o Douglas, a quem eu conheço, e que a pergunta do Douglas é a primeira pergunta que eu ia fazer. Todo mundo quer saber como separar o joio do trigo, mas eu aproveito então para entrar numa segunda pergunta e que toca muito aqui para nós, advogados, que estamos lá do outro lado da bancada, né? Considerando essa dificuldade de separar justamente a questão do nexo causal, e considerando que, pelo menos a nós nos parece, que caiu um pouco na vala comum a questão dos laudos periciais, como é que vocês, doutor Alexandre, doutor Leonardo, avaliam hoje o preparo dos peritos judiciais, que em sua maioria não são especialistas em psiquiatria, digamos assim, e dois, se seria uma boa sugestão em termos de estratégia pedir que a perícia judicial seja realizada por um psiquiatra ou não, isso de repente funciona, seria um tiro que sairia pela culatra. Seria interessante exaurir esse tema, na minha opinião. Eu agradeço. Eu vou fazer um comentário adicional, Léo, tá? Aliás, inicial, adicional o seu. Que ocorre, Pedro? Eu acho que a gente vai sair de uma era de subdiagnósticos, né? A gente tem alguns números mágicos em medicina do trabalho que diz que para algumas doenças a subnotificação dos afastamentos, né, das demandas ocupacionais que gerariam CAT são de 1 para 5 a 1 para 10. Portanto, os números oficiais da Previdência brasileira eles são a ponta do iceberg do verdadeiro adoecimento ocupacional no país, né? De modo que, com esse boom agora, em função da OMS ter declarado o burnout como doença ocupacional, a gente vai migrar de uma era de subdiagnóstico para sobrediagnóstico, né? A gente viu lá que o principal questionário que faz essa investigação, ele tem uma alta sensibilidade, ele pega muitos sintomas relacionados à síndrome, mas uma baixíssima especificidade, uma baixíssima capacidade de discriminação. De modo que eu concordo com você quando Pedro, quando você coloca da necessidade de que isso seja avaliado por pessoas especialistas da área. Os médicos avaliadores disso no âmbito da Previdência brasileira, eles são peritos médicos de diversas especialidades, com uma maior ou menor capacidade de fazer essa avaliação. Creio que treinamentos internos, articulação com o mundo empresarial verdadeiramente, porque hoje são mundos apartados, né? O mundo trabalhista dentro da empresa e o mundo da previdência, onde às vezes é dado um nexo acidentário e você é o último a saber, se você não fizer o real acompanhamento, né? Então, assim, eu acho que o enriquecimento dessa articulação é a pedra angular para a gente avançar em direção a diagnósticos mais seguros no âmbito clínico e também previdenciário. Perfeito. Eu vou dar uma completada aqui. O Alexandre falou bem assim da parte previdenciário. E agora vamos pensar da parte judicial, na perícia judicial. Pedro, o objeto da perícia, normalmente, ele é bem claro, né? Ele quer que você estabeleça ou não o nexo causal. E aí, a minha opinião, o psiquiatra, ele tem as condições, melhor do que qualquer outro, para avaliar até a incapacidade, e também a condição de olhar se a pessoa está ou não está doente. Mas muitas vezes a gente já chega com o diagnóstico, né? Quando a gente vai vai para uma perícia médica, aquela pessoa já teve um diagnóstico há 3, 4 anos, já fez um tratamento. O médico do trabalho, tá? E é por isso que ele tem a capacidade para analisar isso, aquele do CFM, não como outros, para realização do nexo, ou seja, o nexo, ele não pode ser uma coisa de ouvido, não pode ser, eu acho que é isso causado pelo trabalho. Não, ele tem um treinamento, o próprio médico ele tem que receber. A gente tem algumas ferramentas, a gente pode dizer critérios de penteado, o próprio seguir aquela cartilhazinha do CFM, mas eu tenho critérios que eu vou seguir para dizer que aquilo foi ou não foi causado pelo trabalho. Então, assim, não vou dizer que o ideal seria o médico do trabalho ou o médico psiquiatra, mas o ideal é que, sendo psiquiatra ou médico do trabalho, que tenha essa visão e que a gente cobre a metodologia que está sendo aplicada para a realização do método, a realização do nexo, ok? O psiquiatra, muitas vezes, ele não vai ter essa noção. Como eu falei, como é que eu vou, voltando para aquele meu slide de falar que a pessoa conhece o ambiente, se o psiquiatra ele nunca entrou dentro de uma indústria, ele nunca pisou num chão de fábrica, ele não tem aquele conhecimento, né? Ele está totalmente fora da organização. Então a gente precisa amadurecer muito isso. Léo e Pedro, me permita um comentário adicional. A gente teve a oportunidade, no ano de 2019,
de ser convidado, Pedro, para fazer uma apresentação semelhante a essa sobre burnout, preditores organizacionais e consequências no mundo do trabalho, no Congresso Cearense de Psiquiatria. Você imagina que era um congresso de 3 dias e eu era o único médico do trabalho presente, né? Assim, isso é muito revelador do quanto isso ainda precisa ser discutido no âmbito da psiquiatria, porque a psiquiatria restringe a doença, a descrição clínica dela, mas a gente está aqui num fórum de relações trabalhistas, discutindo o impacto dessa doença para o funcionamento das organizações, inclusive trabalhistas, judiciais, né? E aí agora, no último Congresso Cearense de Psiquiatria, eu não fui convidado e não havia nenhum médico do trabalho. Eu me lembro que atentei bem de verificar a grade, ou seja, novamente, a psiquiatria cearense não discute o mundo do trabalho, né? Então, assim, a gente tem muito para avançar ainda nesse sentido, né? O Alexandre e Leonardo, me permitam uma pergunta. Se você colocou que um parecer médico de um psiquiatra é o ideal, mas o Alexandre fala que ele não tem essa sensibilidade também da questão do trabalho. Talvez, e aí eu pergunto, uma pesquisa somada ao parecer médico do psiquiatra, que seja feita dentro da empresa, onde possa detectar, porque eu acho que as lideranças diretas devem perceber tanto quanto um médico do trabalho também, que é o contato dele direto. Se o funcionário está ligado a mim dentro da empresa, eu com certeza eu vou perceber de uma forma bem direta que ele está sofrendo alguma coisa, né? Então, eu pergunto, a aplicação de pesquisas que eu sei que tem no mercado, conduzidas com esse foco de detectar a doença, como tem, Alexandre, o SESI tem outras pesquisas também que faz para detectar uma série de doenças aí, né? Então, você acha que para rastrear, uma pesquisa para rastrear isso dentro das empresas, as que estão no mercado são importantes, são boas, podem compor no quadro de realmente rastrear onde estão esses problemas dentro da empresa? Eu acho que sim, porque eu acho que o conhecimento do burnout e o manejo do burnout numa organização, Sabadia, ele é necessariamente multidisciplinar por definição, né? Porque os impactos, as consequências, elas não são só do âmbito médico, né? E aí eu diria o seguinte, que o médico do trabalho, nesse momento, ele não pode se apequenar no sentido de ser um mero fazedor de atestado de saúde ocupacional para atestar aptidão, né? Uma vez ao ano, fazendo exames periódicos. Eu acho que essa vigilância ativa por parte do médico do trabalho, né, em contato com a alta gestão da empresa, com o setor de departamento pessoal, né, com o próprio setor jurídico, esse trânsito livre, né, essa necessidade de articulação, ela é a palavra da ordem, é de momento, é a gestão efetiva para a gente separar o joio do trigo, como o Douglas colocou. Porque se eu deixar nessa discussão o médico do trabalho confinado a um consultório médico, fazendo investigação unicamente clínica de indivíduos, ele perde a sensibilidade com essa visão geral. E aí eu concordo contigo. Existem muitos instrumentos de aferição de bem-estar corporativo que são aplicáveis no ambiente do trabalho, que deveriam, seus resultados, ser objeto de reuniões, né, digamos, confabulações entre as lideranças do processo produtivo, para tentar identificar esses casos no momento ainda precoce, para evitar os tais afastamentos, as tais judicializações desses afastamentos. Eu acho que a gente tem que avançar para esse multidisciplinarismo, certamente. Isso, exatamente. Como eu falei naquela hora, quando a gente, principalmente numa perícia judicial, normalmente o reclamante ele vai levar ali o parecer do médico dele. Então a gente só vai estar escutando um lado da história. A pesquisa de clima organizacional são excelentes para a gente conseguir mostrar que o nosso ambiente ele é um ambiente salubre, que ele é um ambiente saudável, né? Você lembra que eu falei também que era a questão epidemiológica? Então, assim, quanto mais artifícios que a gente mostra que a empresa se preocupa, que ela tem um programa claro de saúde mental integrada ao PCMSO, ou seja, aquilo que o Alexandre falou, que não é só uma consulta para dizer você está apto, vá. Não, eu tenho toda uma estrutura pensando na saúde mental dos meus colaboradores. Eu consigo mostrar da mesma forma que numa perícia da perda auditiva, eu mostro, ó, tá aqui, ó, eu entreguei o EPI para ele direitinho e o ruído no ambiente é tanto. Eu consigo pegar e mostrar, ó, tá aqui. Eu tenho um estudo da minha organização, a gente tem canais muito claros aqui para evitar esses riscos. A gente tem um programa de saúde mental bem desenhado e aqui o nosso ambiente é controlado. Alexandre, a Natália tem palavra... eu queria, Henrique, eu queria, pode falar, eu sei que ela tem uma pergunta, mas eu queria complementar.
Então, me diga uma coisa, da mesma forma que você deu o exemplo aí da questão da audição, e se eu tenho pesquisa dentro da minha empresa que ela mostra que o clima organizacional, que é um bom ambiente para se trabalhar, eu tenho pesquisa hoje que pode comprovar, que diz assim, olha, a minha empresa ela é uma boa empresa para se trabalhar, por isso, procede de coisa. Então, se eu posso comprovar que minha empresa é uma boa empresa para trabalhar, eu não posso estar resguardado também disso, não? Como eu disse, eu, por exemplo, se fosse perito e a empresa me apresentar dentro dos documentos sinais que fez uma investigação, que fez pesquisas, né, que essa pesquisa tem um valor, ou seja, eu não fiz uma pesquisa de gaveta ou então ou fabricada, né, porque a gente sabe que muitas vezes que eu tive um apoio tanto da gestão como também dos empregadores e Foi que feito tem... até por uma empresa externa, né? Sim, exatamente, exatamente, que teve uma empresa externa, que é no reconhecida, país, né? que eu fiz um cronograma para melhorar isso aí. Eu, como perito, eu já entendo, olha, peraí, eu estou acendendo aqui uma luz. Aquele ambiente é um ambiente legal. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, em questões osteomusculares, eu termino uma perícia, quando vou com uma assistente técnico, chego para o perito e falo, olha, perito, eu queria lhe convidar para conhecer as nossas instalações, porque você pode ter uma ideia e quando você vai ver que a gente está falando de uma indústria, de uma empresa que segue os mais altos padrões, que o que a pessoa está falando não teria a menor possibilidade pensando nisso daí, né? Que, por exemplo, seria a realidade da grande maioria das empresas do complexo do PCM, que são empresas extremamente capacitadas, etc. Então, assim, você não pode pegar uma indústria dessa que faz um negócio sério, que movimenta a economia de forma toda, e o perito colocar no mesmo prato de uma metalúrgica de fundo de quintal que não tem nenhum tipo de tratamento. Só para dar continuidade a essa pergunta, o Alexandre até vendeu um pouco do peixe aí do SESI. Nós temos empresas pequenas que não têm um SESMIT constituído, que talvez tivesse maior dificuldade para conseguir identificar ou fazer uma pesquisa de clima. O SESI tem algum serviço que oferece para essas empresas de menor porte, Alexandre? Tem sim, Henrique. Hoje o SESI está com serviço instalado, né, enfim, de avaliação psicossocial, serviço de psicologia voltado ao mundo do trabalho, né, o psicólogo organizacional faz essas avaliações, mas nós temos hoje também um colega psiquiatra que é médico do trabalho, né? Hoje mesmo, por coincidência, atendi junto com ele, me encontrei com ele, conversamos bastante sobre isso, e ele falando desses casos de afastamento e de doença mental na indústria, né, em vários setores econômicos, porque são patologias que se distribuem de forma muito desigual entre os setores da economia, né? Alguns sofrem mais, outros sofrem menos. E é muito legal porque ele atende como psiquiatra no SESI, mas ele é médico do trabalho do SESI em Sobral. Então, ele tem as duas formações técnicas, né? Isso enriquece demais a abordagem, porque ele é detentor de conhecimento do meio ambiente do trabalho e também da patologia, dos meandros clínicos de cada patologia mental, né? Eu acho que isso acrescenta muito valor, e o SESI tem esse profissional hoje, né? Legal. Enquanto a Natália ajeita o microfone, eu vou passar para a Patrícia e a gente devolve para ti, Natália. Ok. Vamos lá, Patrícia. Tá, eu estava só pensando aqui numa forma de ampliar aí as opções das empresas, né? Sabadia deu um bom contexto aí com relação, né, até mesmo a pesquisas através de empresas externas, e aí eu fiquei pensando o seguinte, que talvez até pode ser uma pesquisa feita internamente, mas que siga uma metodologia que seja, né, bem eficiente, por exemplo, com pesquisas sem a pessoa precisar se identificar, né, mas que você possa mapear as áreas, né, e fazer um questionário bem rico, né, para que a gente possa ali construir um cenário ideal, adequado para a coleta de informações e após nessa coleta de informações a gente trabalhar aí num cronograma, em planos de ação que deve ser acompanhado e bem implementado, né? Esse é um primeiro ponto que eu queria falar. E o segundo já trazer aqui Sabe quem é, mas sabe onde está, né, Patrícia? Oi? Não sabe quem é, mas sabe onde está. Exatamente. Que setor está? Isso é importante, né? Porque numa pesquisa de clima,
A gente tem que identificar quais são os problemas e por mais que você não consiga nem seja adequado identificar a pessoa, mas a gente precisa identificar ali a área em que ela atua, né? Que aí sim a gente consegue fazer ações que realmente possam ser efetivas, né? Para solucionar aquele problema. O segundo aspecto que eu queria falar era da complexidade, porque assim, a gente tem aqui indústrias, mas a gente tem indústrias que têm um quantitativo de colaboradores que trabalham numa estrutura corporativa. E, por exemplo, no caso da minha empresa, que é a Apodi, a gente tem hoje, novamente, uma estrutura corporativa trabalhando em home office, né? Na verdade, desde a pandemia, a gente não voltou efetivamente para o escritório, a gente adotou um regime híbrido, mas agora, né, desde dezembro, em função do aumento de casos aí de contaminação pelos diversos vírus aí do momento, a gente optou por ir para o escritório só em extrema necessidade. Então, estamos oficialmente em home office. E aí eu fiquei pensando, né, sobre a maior complexidade que se dá porque o ambiente ele não fica restrito a um ambiente corporativo empresarial, mas aí você tem várias realidades diferentes. E aí eu não sei se é uma pergunta muito difícil de se fazer, mas doutores Alexandre e Leonardo, como que vocês visualizam assim essa complexidade, por favor? Legal, Patrícia. Patrícia, eu diria que, enfim, o home office foi uma novidade de nossas vidas, né? Eu acho que muitos de nós sonhamos algum tempo atrás em trabalhar em home office e vimos que agora que o buraco é um pouco mais embaixo, né? O que a gente sabe hoje, as primeiras pesquisas relacionadas ao home office na pandemia, é que há um aumento dos indicadores de degradação da saúde mental relacionada ao trabalho, né? As pessoas se sentem hoje mais vigiadas, literalmente, pelo ambiente do trabalho, por suas chefias, né? Já a descrição de aumento, enfim, de transtornos ansiosos, depressivos. Ontem mesmo, por coincidência, relacionado ao home office, eu estava vendo um artigo falando sobre essa relação interpessoal que a gente, por exemplo, se a gente se encontrar hoje numa empresa, a gente tem uma certa distância regulamentar, vamos dizer assim. A gente é um povo quente, né? O brasileiro é um povo quente, então a gente se beija, se abraça, se fala, aperta a mão, né? E impressionante e isso mantém uma certa distância no trabalho, também uma distância física, me refiro a essa, tá? Engraçado, porque esse artigo levantava a seguinte situação, de que o ambiente online, você está mais próximo, eventualmente, rosto a rosto, esse olho no olho, né? Esse grande Big Brother, por exemplo, eu estou falando agora, todo mundo olhando ao mesmo tempo para mim, não é? Então, isso seria condicionador de desfechos de saúde mental não tão favoráveis, tá? Ou seja, meio paradoxal, né? Estamos distante, mas neste momento eu me sinto mais acuado diante da minha plateia, digamos assim. Várias horas de reunião em sistema online. Então, já tem muito estudo levantando essa questão. Um desafio a mais, não só para a área. Enfim, todos os departamentos da empresa, mas imagina o quão difícil seja e complexo, para utilizar a palavra que você utilizou, que seja para nós da área de segurança e saúde do trabalho equacionar tudo isso. Lá no programa de gerenciamento de riscos, eu consigo descrever toda a tua sala de trabalho, por exemplo, mas eu não consigo descrever a sala da tua casa que você se encontra eventualmente agora, entende? Então, isso impõe desafios novos. A regulamentação brasileira sobre o tema ainda é frágil, não define exatamente algumas obrigações em relação à segurança e medicina do trabalho, define sim a obrigatoriedade, mas não dá os caminhos, os métodos para que façamos essa análise. É minha opinião nesse momento. Acho que romantizamos demais o home office no passado recente e agora estamos provando um pouco disso. Eu, Alexandre, particularmente gosto mais de um modelo híbrido, por exemplo. Hoje na FIEC eu estou nesse formato, né? Tem escala em que semana que eu estou segunda, quarta e sexta e tem semana que eu estou terça e quinta. Então vai alternando, de alguma forma a gente vai manter um contato com os colegas, esse calor de nós brasileiros, e ao mesmo tempo eu consigo também estar no home office um pouco me desafogar do trabalho. E Patrícia, prazer te rever. A gente fez um curso junto de E-Social lá na FIEC. Legal. Só compartilhar um pouco da nossa experiência aqui quanto Roca, tá? Roca, por ter mais
anos, né, centenária, e aqui no Ceará ser ainda uma recém-unidade, é a unidade que mais nós conseguimos adequar o home office, porque é uma unidade que surgiu já na pandemia, né, Ricardo, aí com tua ajuda. E haja aperreio a esse homem na época do lockdown, fechando uma para abrir outra. E então, nós já partimos para o processo seletivo, mais voltado para o administrativo, buscando profissionais com perfis que se adequam ao híbrido ou ao teletrabalho. Em contrapartida, a gente tem outras unidades com profissionais de 20 anos de casa, mais do que isso, 15 anos, enfim, que eles têm uma tremenda dificuldade de se adequar ao teletrabalho. Então, a forma híbrida é o que tem contribuído, mas, em alguns casos, a gente tem mudado algumas estruturas para atender determinada necessidade, porque o colaborador definitivamente, alguns não se adequam ao teletrabalho, a gente tem que proporcionar uma outra forma, em respeito àquele colaborador, da mesma forma que nós temos colaboradores de uma faixa etária mais nova, em todos os estados que nós estamos localizados, que eles preferem o teletrabalho e nós estamos, né, nessa busca pela adequação, procurando entender, deixamos de trabalhar assim, olhando somente o resultado, mas ouvindo o profissional e fechando parceria com clínicas que trabalham exatamente avaliando essa questão de perfil. Buscando os novos, a gente já coloca na divulgação da vaga o teletrabalho, quando é uma função que nós estamos trabalhando com teletrabalho. Então, já se candidata a colaboradores que têm aptidão para tal. Perfeito. Então, o trabalho mais focado a esse momento que a gente está vivendo e sempre fazendo aquele marketing, digamos assim, aquela divulgação interna, aquela comunicação interna, tanto tornando calorosa esse retorno no dia de quem está em casa aqui e volta para a unidade, mas também não deixando, né, de apoiar quem está em casa, para que não fique aquele clichê lá, quem está distante começa a ficar esquecido. Na verdade, a gente se esforça a estar presente de uma forma mais ativa para que ele se sinta lembrado, né? Legal. Interessante. Gente, só complementando um pouco, por exemplo, eu trabalho numa empresa e a gente também teve um desafio muito grande, né? Essa empresa tem 2.000 funcionários e a gente colocou 100% das pessoas em home office e estamos ainda em home office. Então, eu busco, principalmente nas consultas, escuto bastante. E o que é que eu tirei de aprendizado? Assim, primeiro é diferenciar bem. Não é porque a pessoa está em casa que ela não está trabalhando. Então, às vezes, a gente tem essa dificuldade do familiar também entender, né? Eu, por exemplo, eu tenho alguns momentos que eu estou trabalhando em casa também, e eu consegui, depois de muito trabalho, mostrar para os meus filhos que o meu local, né, que o meu escritório é o meu local de trabalho, que eu preciso que ele respeite, que ele não interrompa, porque o papai está trabalhando. Mas a gente sabe, principalmente quando a gente fala da realidade, da realidade do nosso país, que muitas vezes é difícil você ter aquele ambiente que você consiga desassociar. Segunda parte, quem é o responsável pelo ambiente de trabalho? É a empresa, né? Então, assim, a gente precisa olhar também a questão de mobiliário, de adequação, se aquilo dali é possível para se desempenhar o trabalho. Terceira coisa, a questão da carga horária, né? Carga horária que eu digo, não é porque a pessoa está em casa que ela está disponível, não é porque ela trabalha de casa que ela está disponível. Então, precisa continuar se respeitando os horários, né? Os horários de comunicação. Quantas vezes a gente é chamado, às vezes, para alguma coisa que não é tão urgente, que poderia ser tratada no próximo dia, etc., mas acaba tendo aquele chamado, porque você, porque está em casa, vou chamar aqui uma reunião rapidinho no Teams. Então, assim, a gente precisa definir muito bem isso. O trabalhador ele tem que definir o ambiente dele e a empresa também tem que definir o horário, né, a disponibilidade dele, para aquilo ali não se tornar uma coisa desgastante. E a última coisa também, é só que a Patrícia tinha falado, a questão de uma internalização das pesquisas. Eu sempre lembro que a gente tem um instrumento muito, muito importante, que é a consulta ocupacional. Então, pelo menos uma vez por ano,
aquelas pessoas que têm riscos ocupacionais, vão passar para a consulta do médico. Converse com os prestadores de serviço de vocês, o responsável pelo PSMSO, os médicos examinadores, a clínica em si, para colocar isso também. Eu, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com Power BI, então, muitas vezes eu faço pesquisas dentro das informações que a gente vai colhendo dentro das nossas consultas. Então, você consegue, dentro de uma consulta boa, também incluir esses fatores. Eu posso incluir, por exemplo, escala de estresse no trabalho. E aí eu identificar, depois, fazendo um trabalho de Power BI, por exemplo, quais são os setores, quais são as funções que eu vou encontrar um estresse maior, o que é que eu posso fazer direcionado para aquele grupo, né? Eu consigo fazer um trabalho epidemiológico, sem esquecendo do indivíduo, vou tratar epidemiologicamente, né? Como é que a gente consegue os melhores resultados. Léo, um comentário adicional. O exame periódico é, sim, certamente, um momento importante, aquele encontro, enfim, anual, definido ali pelo programa de controle médico, mas hoje eu defendo que a gente cada vez mais saiamos do consultório, né, e abracemos o processo produtivo como nosso local de trabalho. Eu entendo que o local de trabalho do médico do trabalho hoje é menos o consultório e mais a intimidade, da complexidade que representa o processo produtivo em si. Visitar os postos de trabalho, conversar com as pessoas, conhecer as lideranças de cada setor, isso é absolutamente central, isso faz parte do objeto de análise do médico do trabalho. Então, eu diria que a gente tem que sair de uma vigilância dita mais passiva para uma vigilância de saúde mais ativa, onde eu consiga, de fato, percorrer os ambientes de trabalho, enfim, trocar ideias com as pessoas, perceber, né, essa temperatura, digamos assim. É desafiante para o médico, porque nós fomos formados tecnicamente para ficar dentro do consultório, né, com sigilo de informações, de somente uma pessoa por vez o atendimento, né? Mas eu entendo que essa atuação ampliada, né, esse gastar sola de sapato por parte do médico do trabalho em todos os ambientes da empresa é central para a gente detectar e falar de burnout, por exemplo. Henriquson, olha, conversa maravilhosa e sensacional, mas nós estamos com 1h30 de conversa. Eu ia abrir a palavra para a Natália, que ficou Tem que abrir a palavra para a Natália, a gente encerra. Né? Ok. Tá dando certo agora o fone? Agora sim. Pronto, acho que estava só mal conectado. Na verdade, o assunto já passou, mas era só para reforçar o quanto que, a partir desse momento, é exaltado a necessidade de termos políticas para avaliação do clima organizacional, né? Porque uma vez que seja identificado, né, situações, né, algo no sentido de jornada excessiva, né, podemos aí trabalhar de uma forma preventiva, dividir atividades, para que não chegamos à esfera judicial. Porque uma vez que alcançada a esfera judicial, essa questão, né, de pessoas que trabalham vizinhas, assistem cenas, né, digamos assim, na ação judicial, a prova testemunhal vai corroborar com o laudo médico. Então, né, voltando ao ponto que, embora o médico não seja o médico do trabalho, mas as pontuações clínicas, uma vez apontadas, serão somadas à narrativa fática e a prova testemunhal vem a enfatizar, seja no sentido de confirmar que há o nexo da causalidade ou não. Então, fica, na verdade, aí o alerta, né, do quão importante passa a ser esse controle, esse conhecimento do dia a dia, né, dos nossos colegas, dos colaboradores, para que a gente possa ter um trabalho preventivo, de realmente ver o que está acontecendo e tentar solucionar o mais breve possível, da forma mais leve, para que o ambiente se torne cada vez mais saudável, né, e não tenhamos um histórico, né, da síndrome nas instituições, dentro das empresas. Era só para reforçar, porque a gente vai levar em consideração nos processos judiciais as provas testemunhais. Certamente. Maravilha. Joia. Obrigada. Faça o encerramento aí, Sabadia. Nossa, eu acho que é uma reunião, Henriquson, maravilhosa. Já vou iniciando aqui os agradecimentos para você finalizar, tá? Em nome da ESIP, agradecer o Alexandre, do SESI, associada da ESIP também. A gente tem muito carinho pelo SESI. Nosso querido amigo Paulo André lá, só agradecimento. Mande um abraço para ele, Alexandre, viu? Que é um cara que a gente gosta muito, viu? Aparece pouco, mas a gente gosta muito dele, né? Tem que roubar ele lá para conversar no outro canto. E ao Leonardo também, pessoa que a gente conheceu há pouco tempo, mas sensacional, Leonardo. Parabéns pela sua apresentação. Eu acho que deixou todo mundo aqui grudadinho, 1h30. Eu pensei que o pessoal ia botar alguma coisa aí no chat
dizendo que, olha, pessoal, passou do horário, que às vezes o pessoal daqui é muito rigoroso no começar e no terminar, né? Olha, mas nós estamos com 1h40 e nós estamos todos dentro dessa sala ainda com vocês, né? Então, maravilha, né? Aqui é assim, o grupo não é de 80 nem de 100, mas são pessoas que são maravilhosas, pensadas assim a dedo de cada empresa, que estão atentas, realmente absorvendo o que tem que ser absorvido, né? Aproveitar para agradecer também o Pedro, que intermediou Sim, o Leonardo, a doutora Natália, que não está aqui hoje, Não mas tá a aqui, Natália está Natália. representando a FIEC aí, transmita o nosso agradecimento, que também intermediou para o doutor Alexandre estar aqui com a gente nesse momento. E agradecer de novo ao Alexandre e o Leonardo. Obrigado aí por tudo. E quem sabe no futuro a gente traz um novo bate-papo com outros temas. Legal. Vocês querendo ter também a oportunidade de apresentar alguma coisa do trabalho de vocês, oferecer algum serviço também que seja útil para a SIP, a gente vai estar sempre de portas abertas, tá bom? Eu acho que depois, Henrique, a gente pode também fazer uma rediscussão num grupo menor e discutir caminhos também de colocação desse mesmo tema de uma forma abordagem diferente para poder isso amadurecer melhor para nossas empresas, para que isso possa ser, talvez, não sei, fazer um evento só com médico do médico do trabalho, até só com a área mais específica. Bom, eu acho que a gente tem que discutir outros momentos, porque o tema é rico, né? Muito rico e é difícil de entender e de perceber, principalmente de perceber dentro da empresa a pessoa com esse problema, né? Eu acho que então essas coisas têm que ser mais discutidas mesmo. Só agradecimento, Alexandre, Leonardo, um forte abraço para vocês, meu amigo. Obrigado. Eu agradeço demais o convite, tá? Verdadeiramente, para mim, sempre é um prazer muito grande falar, principalmente falar de medicina do trabalho, porque é o meu xodó. Então, estamos sempre à disposição. Qualquer coisa, a Associação Cearense de Medicina do Trabalho também, a gente tem vários médicos de diversas áreas de atuação. O que a gente puder ajudar, estamos prontos. Leonardo, se você tiver algum tema que seria interessante trazer, a gente fica à disposição também para recebê-los também, tá? Perfeito. Vamos pensar então em alguma coisa bacana para a gente conversar. Certeza. Legal. Um abraço a Obrigada. todos. Um abraço, gente. Tudo de Presidente. bom. Um abraço, Tchau. gente. Tchau. Prazer, Alexandre. Tchau, Prazer Sandrine. revê-lo. Valeu, Tchau, Patrícia. Tchau, tchau.